E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando continuidade a esse assunto da biotecnologia. Um assunto fantástico, né? Trazendo aí novidades, técnicas que estão sendo testadas, técnicas que já estão em andamento, técnicas que funcionam muito bem. E nessa aula então vamos dar sequência. Começando aqui por uma técnica que é chamada de DNA Fingerprint. O que é isso, professor? Para que serve o DNA Fingerprint? Serve para você fazer, por exemplo, os testes de DNA. Nesta aula você vai aprender como faz um teste de DNA. Nós vamos resolver aqui dois exercícios, duas aplicações associadas a essa técnica de DNA. Veja, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um banco de impressão digital. Então, por exemplo, a sua impressão digital ela está registrada num banco de dados, lá da Polícia Civil. Então, quando uma pessoa comete um crime, pela impressão digital dá para chegar até o criminoso. Muitos países, além desse banco de impressão digital, cadastro de impressão digital dos cidadãos, você tem ali, das pessoas, um cadastro do DNA. Então você tem um banco de DNA. Então uma vez que acontece um crime, você tem ali como comparar o DNA que foi encontrado na cena do crime com o DNA de um suspeito. E aí faz um exame de DNA que ele é muito preciso. Vamos dar uma olhada como que funciona então essa técnica de testagem de DNA. Veja só, você tem aqui a seguinte imagem, são plaquinhas que possuem aqui, Se você der uma olhada aqui no número 1 primeiro, aqui à sua esquerda, você vai ver que são plaquinhas que tem ali buracos, que são poros, tá? A gente chama de, lá entre os cientistas, nós chamamos isso aqui de pocinhos de DNA. E daí com uma pipeta específica, a gente coloca ali as amostras de DNA. Então poderia ser a amostra de DNA da mãe, do pai, do filho, para de repente confirmar se aquele filho é realmente daquele pai, certo? Então testar ali paternidade, por exemplo. E aí como que faz? Você sabe que o DNA ele tem carga positiva ou negativa? Ah, professor, não sei. O DNA ele é formado por nucleotídeos. E nucleotídeos tem lá um grupamento, olha só, um grupamento fosfato. Então quando você fala do DNA, o ácido desoxirribonucleico, o DNA ele tem lá um grupamento fosfato, que é PO4, 3-. Como ele tem um grupamento fosfato, então a gente diz que o DNA ele tem carga o quê? Ele tem carga negativa, certo? Como o DNA tem carga negativa, o que os cientistas fazem? Eles colocam as amostras de DNA ali nesses pocinhos, nesses buraquinhos, e eles vão utilizar um aparelho que vai emitir ali uma diferença de potencial, colocando polo positivo, polo negativo, só que o polo positivo fica na outra extremidade. Então o que acontece? O DNA, como ele tem carga negativa, ele vai querer correr em direção ao polo negativo, certo? Então, como ele vai correr em direção ao polo positivo, formam-se essas bandas de DNA. Professor, por que forma essas bandas de DNA? Porque o DNA pode ser que seja uma molécula de DNA mais leve, então ela corre mais em relação à molécula de DNA que tem um peso molecular maior. Por isso que vai formar esse padrão de bandas, certo? Na verdade não é tão bonitinho assim. Você viu que eu comecei a imagem assim, Você acaba vendo imagens assim. E daí isso é comparado a partir de softwares, utilizando lá a bioinformática para poder fazer a comparação. Beleza? E aí, você tem então aqui um aparelho que emite ali uma diferença de potencial, só que esse aparelho, na verdade, ele está obsoleto. Apesar de existir nas universidades ainda esse aparelho, o que já existe é esse aparelho aqui, em que ele já traz a plaquinha para mim pronta. E essa plaquinha ela já vem com os pocinhos, então ele vem numa embalagem, legal até de abrir, divertido de brincar com isso daqui. Ele já vem numa embalagem uma plaquinha, contendo o gel de agarose, então eu não preciso preparar esse gel. Pelo contrário, se eu não tiver essa plaquinha, eu preciso preparar esse gel de agarose. Então o agar é tipo uma gelatina incolor, certo? E aí você tem aqui, olha só, 8 pocinhos que você pode colocar ali as amostras de DNA. Uma vez que eu coloco as amostras de DNA, esse aparelho ele vai submeter ali esse DNA a uma diferença de potencial. E você sabe, o DNA ele vai querer correr em direção ao polo positivo. Cargas diferentes acabam tendo uma atração. Então o DNA, como ele está ali
perto do polo negativo, ele quer correr em direção ao polo positivo. Então você vai ver algo desse tipo aqui, ó, certo? Que são as bandas de DNA. Bandas de DNA para que você possa comparar se aquela criança realmente, né, é filho daquele pai. E uma coisa que é importante você saber é o seguinte: você recebeu 50% da sua herança genética veio do seu pai. 50% da sua herança genética veio da sua mãe. Então, essa informação ela é muito preciosa para você entender como que é feito um teste de DNA. Também é usado, olha só, as enzimas de restrição, que funcionam como tesouras biológicas, as famosas endonucleases, para que eu possa cortar um pedaço específico de um DNA do pai, um pedaço específico de um DNA da criança, um pedaço específico do DNA, por exemplo, da mãe. Então, olha a seguinte situação. Nesse exercício aqui, você tem a mãe, o marido, temos o filho 1, o filho 2 e nós temos um outro homem na história. Então, olha o que esse exercício ele traz para a gente de desafio. Quer saber se o filho 1 e o filho 2 realmente são filhos do marido ou se eles podem ser filho desse outro homem. Como que eu faço o teste de DNA? Na hora que você for resolver exercício desse tipo aqui na sua apostila, no seu livro, você vai pegar uma régua. Ou num dia de uma prova, às vezes você não pode usar uma régua, você pega o seu próprio lápis. Você pega o seu lápis e coloca ele em cima da imagem e você vai descendo, né? Então imagina aqui como se fosse o meu braço, ó. Coloco aqui, então eu vou comparar a primeira banda ali da criança. Sempre, gente, nesse caso aqui, a criança é minha referência, porque ela tem que ter um DNA que coincide com a mãe e DNA que coincide com o pai. Então perceba que aqui você tem um DNA, o primeiro DNA coincidiu com a mãe. Esse não me interessa, né? Porque a mãe eu sei que é a mãe, me interessa saber quem é o pai. É o marido ou é o outro homem? Veja que coincidiu, essa banda de DNA da criança, do filho 2, coincidiu com o marido. Opa, sucesso, né? Vamos ver se tem mais alguma que coincide com o marido. Mais uma que coincide com o marido. Maravilha, então o filho 2, eu tenho certeza que ele é filho do marido. Veja que tem mais uma banda aqui embaixo que coincide com a mãe. Como eu disse, 50% vem do pai, 50% vem da mãe, certo? Vamos para o filho 1. O filho 1 tem uma banda de DNA que não veio da mãe, ó. Isso aqui é uma dica importante também. Essa banda de DNA, veja que quando eu coloco aqui uma régua, né, você vai colocar aí um lápis, não veio da mãe. Se não veio da mãe, tem que ter vindo do pai. Só que o marido não tem esse DNA. Caramba, se o marido não tem esse DNA, veja que o outro homem tem. Então o filho 1 não é filho do marido, é filho, né, do outro homem. É bom sempre confirmar. Vamos pegar pelo menos mais uma banda ali que coincida com o outro homem, coincidiu com outro homem. Maravilha, então, né? Esse filho 1 não é filho do marido, é filho desse outro homem. Então poderia ser um exercício perguntando: o filho 1 é filho de quem? Filho 1 é filho do outro homem. Filho 2 é filho do marido. Gostou? Vamos fazer mais um? Dá uma olhada aqui então. Que você tem a seguinte situação. M de mãe, F de filho, SP1 seria suposto pai 1, SP2 suposto pai 2. Certo? Então, queremos saber quem é o pai dessa criança. É o suposto pai 1 ou é o suposto pai 2? Então veja que as bandas de DNA que coincidem com a mãe não me interessam. Porque eu sei que a mãe é a mãe. Me interessa saber quem é o pai. Então essa banda que eu marquei aqui em vermelho, ela coincide com a mãe. Essa não me interessa. Me interessa uma banda que essa criança tenha, que a mãe não tenha. Então veja, ele tem um padrão de DNA que não veio da mãe. Se não veio da mãe, esse DNA tem que ter vindo de um pai. Então veja que veio do suposto pai 1. Posso já dar o parabéns para esse suposto pai 1? Parabéns, papai? Ainda não. É sempre importante mais uma confirmação. Pode ser um erro também, né? Então é importante confirmar. Mais uma banda que coincide com a mãe, mas essa não me interessa, porque a mãe eu sei que é a mãe. Mas temos mais uma banda do filho que coincide com o suposto pai 1. Se coincide com o suposto pai 1, então nós sabemos que quem é o pai dessa criança é o suposto pai 1. Parabéns para esse pai número 1. Beleza, gente? Então você vai resolver exercícios que envolvem testes de DNA desta maneira. Uma outra técnica que também é utilizada é chamada de terapia gênica. Na terapia gênica eles utilizam muitas vezes
um vírus como um vetor. Ah, professor, mas esse vírus não vai causar problema? É um vírus, gente, que muitas vezes tem uma reprodução muito lenta, ou eles programam esse vírus para que ele seja inofensivo. Você sabe que o vírus ele infecta as células. Então, se é um vírus que ele é capaz de infectar uma célula humana, ele vai talvez injetar algo que eu coloquei, que eu quero que ele injete na célula. Então, veja o que eles fizeram aqui, ó. Coleta de células do paciente. No laboratório, vírus são alterados para não se reproduzir. Então, eles programam um vírus para que ele, seja imune, para que ele não se reproduza. Mas se sabe que vírus infecta a célula. Mas uma vez que ele vai infectar, ele não vai reproduzir. Mas ele vai fazer um favor para a gente. Número 3, o gene de interesse, então, é inserido no vírus. Então, eu vou inserir um gene que eu tenho interesse, que eu quero que o vírus coloque na célula, eu vou colocar nele. Então, aqui, esse gene em azul ali. 4, o vírus alterado é misturado às células do paciente. Então, esse vírus vai ser misturado às células do paciente, as células ficam geneticamente alteradas. Uma vez que essas células ficam geneticamente alteradas, as células alteradas são devolvidas para o paciente, injetadas novamente no paciente, né? Então, você tem ali uma célula ou várias células que foram ali programadas ou reprogramadas, então elas vão voltar para esse paciente. Pode ser que de repente era algum gene associado a alguma doença, e uma vez que a gente corrige esse gene, a gente então usa isso numa terapia genética para cura aí de doenças ou para tratamento de doenças, certo? Então aqui é a terapia genética. Lembrando que a CRISPR-Cas9 ela é superior a essa técnica. Talvez vai chegar o momento que a CRISPR-Cas9 vai aposentar essa técnica da terapia gênica. Como que funciona a clonagem reprodutiva, né? Sempre aquela dúvida, professor, como que foi feita a clonagem da ovelha Dolly? Então veja só, bem simples. Eu tenho aqui uma célula diploide, uma célula adulta. Diploide a gente representa por 2N. Então imagine, no caso da ovelha Dolly, eles extraíram uma célula diploide de uma glândula mamária de uma ovelha já adulta. Uma ovelha que tinha 6 anos de idade. Então ela doou uma célula diploide ali da sua glândula mamária. Essa célula adulta, eles extraem o núcleo dela. O núcleo, então, diploide está aqui. E eles vão inserir o núcleo dessa célula aí, né, diploide em um óvulo que foi extraído do núcleo. Então aqui eu tenho um óvulo, lembre-se que o óvulo é um gameta, né? Um gameta feminino. Eles previamente pegam um óvulo, extraem o núcleo desse óvulo e descartam o núcleo desse óvulo, porque o núcleo do óvulo não me interessa. Então basicamente você tem só o citoplasma de um óvulo sem núcleo. E eles vão inserir então o núcleo da glândula, de uma célula da glândula mamária, daquela ovelha, né? No caso da Dolly foi feito isso, aqui no citoplasma, fundindo ali com o citoplasma do óvulo. Esse óvulo você consegue entender que ele virou um zigoto? Exatamente, ele vira um zigoto, ele vira um embrião. E agora o que eles fazem? Emitem ali descargas elétricas para que esse zigoto entre em processo de divisão, entre em processo de mitoses. E eles vão inserir então esse zigoto numa barriga de aluguel. Então eles usam basicamente ali 3 ovelhas, né? Uma ovelha que vai doar o núcleo diploide, uma ovelha que vai doar o óvulo e uma ovelha que vai servir como barriga de aluguel. Quando a Dolly nasceu, ela era, muito jovem, tinha a sua juventude. Só que você consegue entender que a idade genética dela já era de 6 anos? Ela era jovem, só que a idade genética dela era a idade genética da ovelha que doou o núcleo diploide. Quanto tempo vive uma ovelha? Aproximadamente 12 anos. Quando foi retirado o núcleo dessa ovelha que foi clonada, essa ovelha já tinha 6 anos de idade. Então, teoricamente, quando a Dolly nasceu, ela era jovem, mas ela já tinha uma idade genética de 6 anos. Quanto tempo a ovelha Dolly sobreviveu? 6 anos. Né? Muito curioso isso, ela viveu mais 6 anos. E ela morreu com 6 anos com doenças de ovelha velha. Artrite, reumatismo, vários problemas de ovelha velha. Então isso comprovando realmente que a idade genética dela, quando ela morreu com 6 anos de idade, a idade genética já era 12 anos. Beleza? Então nós temos aqui um exemplo de clonagem.
Só para você entender, às vezes o exercício vai falar o seguinte para vocês. Imagina que eu uso o núcleo de uma célula de um porco. Eu uso o óvulo de um coelho. E eu uso uma égua, por exemplo, como uma barriga de aluguel. Eu tenho uma égua que vai servir de barriga de aluguel. Eu estou usando o óvulo de um coelho e eu estou usando o núcleo diploide de um porco. O exercício vai perguntar quem está sendo clonado. É quem doa o núcleo diploide, nesse caso o porco, certo? Só não esqueça que o porco doou só o núcleo. Quem está doando o citoplasma foi o coelho nesse meu exemplo. Então veja, no citoplasma você tem, por exemplo, mitocôndrias. Então as mitocôndrias têm o DNA mitocondrial. Então, por exemplo, a herança mitocondrial, neste exemplo, não vai ser do porco, vai ser do coelho. Então cuidado com esse tipo de exercício. Quem está sendo clonado? O porco, porque eu usei o núcleo do porco. Mas como eu usei o óvulo do coelho, o citoplasma que contém as organelas, como por exemplo a mitocôndria, veio a partir do óvulo, certo? E a barriga de aluguel, professor? A barriga de aluguel vai servir simplesmente para gerar esse organismo, certo? Que no caso vai ser ali um porco. É lógico que é um exemplo, mas como aparecem questões assim para vocês nos exercícios, importante para você ficar atento, certo? Tá aí a clonagem, então, reprodutiva. Com relação a organismos geneticamente modificados e organismos transgênicos. Então veja que aqui eu tenho um gene de interesse. Esse gene de interesse ele foi inserido num plasmídio, você já sabe o que é um plasmídio, né? É um DNA extracromossomial aí de bactérias. Usa-se então a enzima de restrição para abrir esse plasmídio e eles vão inserir esse gene de interesse ali no plasmídio e esse plasmídio vai ser absorvido ali a partir de uma bactéria. E eles podem fazer, né, com que aconteça a inserção desse gene, olha só, as bactérias transferem os plasmídios para as células vegetais. Então eles usam a bactéria ali como um vetor para inserir esse plasmídio em células vegetais. Estou criando aqui uma planta transgênica. Veja só que interessante, uma planta transgênica, uma produção de planta transgênica. Agora é importante você saber qual a diferença. Um organismo geneticamente modificado é aquele que teve o seu patrimônio genético alterado. Se eu tiver o meu DNA alterado, um organismo geneticamente modificado. Agora, o que é um organismo transgênico? Um organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas que recebe um gene de outra espécie, como por exemplo uma planta recebendo um gene de uma bactéria. Isso acontece, né? Você tem, por exemplo, o milho BT. Quando você for comprar algum alimento aí no mercado e está lá, né, fubá, por exemplo, né, milho BT nos ingredientes, o que é o milho BT? Bacillus thuringiensis, BT, né, Bacillus thuringiensis. É um milho que tem ali um gene de uma bactéria. Então esse milho é transgênico, porque ele recebeu um gene de outra espécie, certo? Então isso a gente chama de transgenia. Legal, gente? E para fechar, vamos falar aqui de células-tronco. Gostaria que você entendesse que células-tronco são células indiferenciadas com alto poder de diferenciação. E a gente classifica como células-tronco do tipo embrionárias totipotentes. O prefixo tot quer dizer tudo, né? Não tem lá chiclete de tutti-frutti. Tutti-frutti quer dizer todas as frutas, né? Então, uma célula-tronco totipotente quer dizer que ela pode originar qualquer célula que você imagine aí do seu corpo, inclusive anexos embrionários. Então, essas células-tronco de alto poder você encontra desde o zigoto, desde o momento que você foi um zigotinho, até o estágio de desenvolvimento embrionário que nós chamamos de mórula. Até o terceiro dia, mais ou menos, do seu desenvolvimento, você ainda tinha células totipotentes. Por volta do quinto dia do seu desenvolvimento, depois da fecundação, as células-tronco já não eram mais totipotentes, mas eram pluripotentes. Pluripotentes quer dizer que origina qualquer célula do seu corpo, mas não é capaz de originar um anexo embrionário, como por exemplo ali a placenta, o cordão, então originado a partir somente das totipotentes. Mas é uma célula-tronco com alto poder aí de diferenciação ainda. Temos células-tronco adultas. Adultas como, por exemplo, do cordão umbilical, já é uma célula-tronco adulta. Temos da medula óssea, você tem aí, né, na extremidade de ossos longos, células que são com poder de diferenciação, de formar
as células ali do seu sangue, como glóbulo vermelho, glóbulo branco. Então são células-tronco adultas. E células-tronco induzidas. Célula-tronco induzida, em 2007, um cientista, né, conseguiu reprogramar uma célula adulta, uma célula da pele, para que ela voltasse a ser indiferenciada. Então ele chama isso de células-tronco induzidas, onde eles conseguem reprogramar esse tipo de célula. Beleza? Fechamos assim mais um assunto. Até a próxima aula, gente. Tudo de bom.